noite. Que a doce paz do nosso amado Mestre continue envolvendo os nossos corações, a nossa mente, nós possamos estar aqui bem tranquilos, relaxados, recebendo esse abraço da espiritualidade. Enquanto a gente está aqui, a gente sempre está recebendo um passe dos espíritos, amigos, benfeitores, que são os trabalhadores da casa. Eles estão antes de nós, eles estão acima de nós. Quando a gente chega aqui na casa, quem abre a porta, eles já chegaram muito antes. Eles vêm arrumar a casa, organizar a casa de acordo com os padrões da espiritualidade, para atender aqueles que vêm em busca desse auxílio, desse socorro, desse atendimento ou desse acolhimento. Então, a casa digamos, no mundo espiritual, essa casa ela tem um registro no mundo espiritual e tem uma equipe registrada que cuida de todos os serviços da casa. Por isso que a gente chega aqui, a gente se sente bem, a gente se sente leve, principalmente quando sai. Às vezes a gente não chega tão leve, mas quando sai leve, sai abençoado, sai fortalecido espiritualmente. E é isso que importa, é isso que a doutrina espírita nos oferece. E digo mais, quando a gente fala de tratamento espiritual, muitas pessoas pensam que o tratamento espiritual que é feito na casa espírita é um passe. Vou lá na casa espírita receber um passe. O passe é o complemento. O tratamento está acontecendo agora aqui, durante a palestra. A gente está concentrado, todos concentrados no mesmo propósito: ouvir, aprender com Jesus, e com isso a gente abre o coração, abre a nossa guarda para que os espíritos tratem de nós. O passe é uma transfusão de energia, é material. Isso aqui é espiritual. E os dois são importantes, porque os dois se completam, não é? Nós somos espíritos na matéria, no corpo, no mundo material. Então temos que tratar das duas coisas. Jesus veio, quando veio ao mundo, há pouco mais de 2000 anos, ele veio com uma missão, uma grande missão, a maior de todas as missões que o Espírito já recebeu para executar na terra. Lembremos que Jesus é o governador do planeta, governador espiritual do planeta. Todos os mundos têm os seus governadores. Da mesma forma que nós aqui na terra organizamos a vida, por exemplo, numa empresa, mesmo numa casa espírita, tem uma diretoria, tem os trabalhadores, há uma hierarquia, na verdade. Também na vida espiritual, na criação de Deus, acontece a mesma coisa. Os mundos são em número infinito, incontável, esse número no universo. Lembremos que Jesus mesmo disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Os mundos são moradas dos espíritos. Eles são criados para o desenvolvimento, a evolução, o aperfeiçoamento dos espíritos criados por Deus. Esses, então, dá nem para imaginar o número no universo. É impossível
ciência hoje diz que existem no universo conhecido pela ciência, cerca de 200 milhões de galáxias, milhões ou bilhões, uma coisa assim. Galáxias. E cada galáxia teria cerca de 200 bilhões de sóis. E cada sol tem o seu cortejo de mundos, planetas. Então, imagine a Via Láctea. 200 bilhões de sóis. Nosso é um apenas pequenino, de quinta grandeza e localizado na periferia da Via Láctea. E a gente se acha os maiorais, não é? A maior criação de Deus. Todos os espíritos são criação de Deus nas mesmíssimas condições. Todos são criados por igual, com o mesmo princípio, o mesmo começo do seu desenvolvimento e com o mesmo final. O meio do caminho, cada um faz a sua vontade, porque temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas, o que nós queremos. Nós temos que aprender muitas coisas. Como, de que forma, onde, com que recursos. Aí cada um escolhe, né? Quando a gente faz a escolha não muito correta, né? A gente vai precisar de outras oportunidades para fazer aquele aprendizado, né? Então, o que significa isso? Sermos todos iguais. A gente fala que normalmente a gente faz referência a espíritos de luz, né? São espíritos de luz. Mas o que significa ser espírito de luz? Será que esses espíritos são criados especiais por Deus? Por isso que eles são de luz? E nós? Nós somos o quê? Em relação a eles? Somos iguais, somos irmãos, somos espíritos de luz. Não foi por outra razão que Jesus disse mesmo: brilhe a vossa luz. Ele não disse conquiste a vossa luz, né? Desenvolvam a vossa luz por si mesmos. Não, brilhe a vossa luz. Nós somos luz. O Espírito é luz. E Jesus, inclusive, deu exemplo disso. Nós temos um corpo. O corpo é material. Este corpo externo. Existe um outro corpo interno. Um corpo sutil. Um corpo de matéria. Não, a matéria num outro nível de densidade. Isso é matéria muito densa, né? Grosseira, pesada. O corpo espiritual não pesa, é matéria leve, matéria sutil, é feita de um fluido, esse fluido que existe espalhado em todo o universo, que é a matriz de todos os corpos materiais que a gente conhece, desde aqueles que existem na Terra até os grandes corpos no universo. Tudo é feito da mesma matéria. Todos os corpos, diz o Evangelho, são feitos da mesma massa. Os espíritos não. Os espíritos, nós não sabemos a natureza íntima do espírito. No livro dos Espíritos também está dito isso. Quando e como Deus criou os espíritos, ninguém sabe. Isso é um mistério. Mistério quer dizer algo que está oculto apenas. Então um dia saberemos. Mas aí precisamos nos desenvolver muito mais para isso. Chegarmos à condição de espíritos puros, como Jesus o é.
com Jesus já era quando o sistema solar foi criado. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus e outros espíritos puros estavam reunidos no plano espiritual, em algum ponto, tratando da criação do sistema solar. E penso que ali foi feita a distribuição das governanças. O sistema solar tem 8 planetas, 8 mundos, 8 moradas da casa do Pai, né? Então, cada uma tem um dirigente. O sistema solar há de ter um dirigente também maior, né? Governa todos os que estão abaixo, e a galáxia deve ter o seu diretor também. Mas são todos espíritos puros, né? Cumprindo funções delegadas por Deus para esse governo, esse controle da vida nesses planos tão diferentes. Então, quando Jesus diz brilhe a vossa luz, Ele está se referindo à luz espiritual em nós, né? Porque a luz material, o corpo reflete. O corpo, como os planetas, o planeta é um corpo celeste também, não é? Esses corpos não são luminosos, eles refletem a luz, eles são iluminados. Assim é o nosso corpo. Mas o corpo espiritual, que é de matéria sutil, ele reflete a luz do Espírito. Todos nós temos uma aura. A aura, ela envolve todo o corpo espiritual e ela se projeta fora do corpo físico, né? No contorno do corpo físico. Ela tem, digamos assim, uma forma ovalada em torno do corpo físico de cada um de nós. É a aura. Já ouviram falar de aura? Todos nós temos a aura, a nossa aura. Qual a cor dessa luz que é a aura? Depende, ela varia. O que é a cor em relação à luz? É um efeito, não é uma propriedade da matéria. A luz é efeito. Efeito de quê? Da qualidade vibratória do corpo, né? Da questão da vibração. Todos nós, né, somos, o nosso corpo espiritual é um corpo que vibra, é um corpo energético, né? Então, essa luz depende digamos assim, do estado de espírito de cada um de nós. Você pode ter a sua aura de manhã pode ter uma cor e à tarde ter outra. Se de manhã você está alegre e à tarde você está triste, está preocupado, está tenso, claro que a cor mudou, porque mudou a sua vibração. Cor é vibração. Então, não pertence, não permite a matéria. Não só a cor. O perfume, por exemplo, o perfume das flores. Perfume é vibração da flor. É a vibração. A vibração dela produz aquela cor. A gente fala até, curioso, hoje eu estava pensando nisso. A gente fala assim, cor-de-rosa, né? Essa roupa é cor-de-rosa. Como assim? Tem rosa de várias cores, então todas as cores, né, são cor-de-rosa. Então, é isso. Nós somos uma luz. E foi essa luz que Jesus veio acender em nós.
nos conscientizar da nossa qualidade de filhos de Deus, que devem se amar como irmãos. Amar como irmãos. Na medida que nós amamos, a nossa luz, ela é mais intensa. Um amor verdadeiro, não é? O amor sublime. Imagine um amor sublime, como não deve brilhar o ser espiritual. Nós ainda não compreendemos esse amor sublime. Muitas vezes o nosso amor é mais um amor admiração, um amor atração, um amor interesse, diferentes formas de amor, não é? Mas o amor sublime não, é aquele que Jesus emitia quando estava aqui. A todos amou indistintamente, e ele mesmo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, indistintamente, incondicionalmente, sem exigir nada em troca, sem exigir reconhecimento, sem exigir agradecimento, sem exigir que o outro mude, que o outro seja como nós, pense como nós. Não faz sentido, porque somos individualidades únicas, irrepetíveis. A luz de cada um tem a marca de cada um de nós. André Luiz, no livro Missionários da Luz, olha, Missionários da Luz, né? É o título do livro. É exatamente isso. Espíritos, equipes espirituais, né, que se encarregam de levar a luz onde são solicitados. E lá nesse livro, o André Luiz diz assim: não há dois perispíritos iguais na Terra. Perispírito é esse corpo espiritual que eu me referi há pouco, corpo sutil, corpo leve. Uma ocasião, uns cientistas, eles quiseram fazer uma experiência, ver qual era o peso do corpo espiritual, ou do espírito, né? E acompanhavam um homem agonizante nos estertores da morte, e tão logo ele parou de respirar, um pouco antes, aliás, os cientistas pesaram esse homem, e logo que ele parou de respirar, pesaram de novo. Deu uma diferença mínima, não sei quantos miligramas, uma coisa assim. Será que isso é o corpo espiritual? Tem esse peso? A ciência, ela tem os seus métodos, não é? Mas quando se trata do espírito, o método deve ser outro. Por isso que quando a gente fala em espírito, para um cientista, fala em Deus, ele diz assim: ah não, isso é matéria da religião, não é da ciência. A ciência não se ocupa disso. Tudo bem, tem razão. As ciências do mundo são ciências da matéria mesmo, não é? Estudam a matéria em todos os seus aspectos. Está tudo certo. Mas o fato é que nós, então, cada um com um perispírito diferente dos outros, então a nossa luz também é diferente. Por isso disse o André Luiz também que não há dois nascimentos iguais na Terra, absolutamente iguais, nem duas desencarnações absolutamente iguais. Tudo na criação divina é marcado tudo, né, pela característica da individualidade. Tudo, até os átomos no espaço,
são diferentes uns dos outros. Quando Kardec perguntou se os globos, os planetas, eram iguais, né, na sua composição, os espíritos, lá na pergunta 56 do Livro dos Espíritos, disseram: não, eles nem mesmo se assemelham. Os mundos, marca da criação divina, individualidade, ponto de vista, né, de cada um, cada filho. A forma como somos criados é igual, né, mas cada um é um indivíduo único. Então, Jesus, quando ele se refere a essa luz que deve brilhar em nós, ele diz também, aliás, está no Sermão da Montanha, né, que é digamos assim, o corpo de doutrina mais especial de Jesus, mais importante dos sermões. Foram 4 sermões que a Bíblia registra, ditos por Jesus. O sermão é uma espécie de discurso, né? uma palestra sobre determinados assuntos, né? O Sermão do Monte é onde está a essência do ensino moral de Jesus. Ele é tão importante, tão especial. Nenhum compêndio de psicologia na Terra jamais conseguiu se igualar ao Sermão da Montanha, também chamado Sermão do Monte ou Sermão das Bem-aventuranças. Não tem nada igual. Então ele começa esse sermão, que aliás foi até enaltecido por Gandhi, né? Isso estava querendo falar. O Gandhi, certa vez, o Gandhi nem era cristão, era um hindu. Ele disse certa vez o seguinte: se toda a literatura sagrada, espiritual da terra perecesse num incêndio, uma grande conflagração, tudo desaparecesse nesse incêndio e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. O Sermão do Monte basta para compreender Jesus e para que nós tenhamos um roteiro seguro para a nossa evolução moral. É o sermão por excelência, é a essência do ensino de Jesus, o ensino moral. O resto está distribuído em parábolas, tem até sermão profético dito por Jesus, mas o Sermão do Monte quase que abre o Novo Testamento, né, porque está desenvolvido por completo no Evangelho de Mateus. O Mateus, ele era um dos apóstolos e ele escreveu esse sermão, o Evangelho dele, em aramaico. Aramaico era a língua que Jesus falava no dia a dia, ele não falava o hebraico, que é a língua original daquele povo. O povo hebreu falava hebraico. Só que em virtude de uma ocasião que esse povo foi vencido, né, e capturado e levado para o cativeiro da Babilônia, lá para manter as suas tradições, os seus princípios religiosos, eles aprenderam essa língua aramaico, que era falada por um povo. Parece que ainda existem, eu li recentemente, parece que na Ásia existem cerca de 600 e poucos arameus, descendentes daqueles que existiam ao tempo de Jesus. Era esse povo, o povo arameu, que falava o aramaico. E Jesus falava no dia a dia, porque era a língua corrente na Palestina,
Jesus entendia todas as línguas. O espírito puro, governador planetário, imagina que ele quisesse fazer um curso de idiomas para aprender a língua de outros povos. Entendia tudo, porque o espírito puro, né, ele deu o pensamento. E o pensamento está na base da palavra. O pensamento é espiritual, a palavra é material. A palavra é a materialização do pensamento. O pensamento é do espírito, e o espírito não produz matéria. Tudo que ele produz é espiritual. E, em primeiro lugar, o próprio pensamento. Então, Jesus, ele começa o sermão do monte falando das bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? Essa palavra, essa expressãozinha, o que é que significa? Bem-aventurança quer dizer felicidade. Então, quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, ou os puros de coração, porque verão a Deus, ele está falando felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados igual a felizes. Mas como ser feliz numa época daquela, um povo completamente analfabeto, dominado, né, pela casta sacerdotal, principalmente os fariseus, né, e que não tinha condições de entender uma linguagem mais profunda. Por isso Jesus falou em parábolas, historinhas, contou historinhas. E ali então, essa questão da historinha é atávica, na humanidade, desde priscas eras, né? Desde que o homem começou a ter consciência de si mesmo, a falar, exercer a mediunidade, o livre-arbítrio, né? A inteligência propriamente, o raciocínio. Então, nós só pudemos compreender verdadeiramente o que Jesus ensinou ao longo do tempo, e principalmente com o advento da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, o Espírito da verdade. E o próprio Livro dos Espíritos diz assim: a verdade é como a luz. É preciso acostumar-se a ela pouco a pouco. É como alguém que sai de um aposento completamente escuro, uma escuridão completa, e sai para fora, para a luz do sol, por exemplo. Platão descreveu isso no mito da caverna, essa situação. Os prisioneiros da caverna, né, viviam na escuridão. Vamos lá, o que é a caverna? É o mundo, é o nosso mundo material. Até que um se liberta, sobe, sai lá fora, se dá de frente com o sol, né, põe o braço na frente dos olhos, porque aquele sol é muito forte em comparação com a pífia claridade que eles tinham lá embaixo na caverna. Então é isso, a luz é muito importante, né? Jesus veio para ser nosso guia e modelo. Guia e modelo. E depois ele ainda disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai deve passar por mim. Não é passar por ele, indivíduo, espírito puro, ou ser humano Jesus. Não, é pelos ensinamentos dele, a prática do ensinamento, do amor a Deus, do amor ao próximo e tudo mais que ele colocou ali no Sermão da Montanha, e a sua regra áurea, regra de ouro, que Emmanuel identifica como sendo: só faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Essa é a regra de ouro do Cristo.
E ele fala isso também no Sermão do Monte, uma linguagem um pouquinho diferenciada. A gente tem que entender que a Bíblia, ela é tradução. Imagina, a Bíblia quando aparece, ela é os textos primitivos, como o Velho Testamento, eram escritos em hebraico, aramaico e grego, um grego arcaico. Depois, no tempo de Jesus, os evangelhos também. O Evangelho de Mateus era aramaico, o restante dos livros do Novo Testamento, praticamente, são todos escritos em grego, que era a língua, é como se fosse o inglês de hoje, era a língua internacional, que se falava lá na Palestina. Então, todos os evangelhos, segundo se sabe, os evangelhos, as cartas de Paulo, se bem que Paulo escreveu também uma carta para os romanos, deve ter escrito em latim, porque ele era cidadão romano, e uma carta aos hebreus, que ele deve ter escrito também na língua hebraica, né? Mas o resto é tudo grego. E então, dessas línguas surgiu a Bíblia no século IV da era cristã, toda ela traduzida para o latim. E durante séculos só se tinha a Bíblia em latim, e mais, só a igreja podia usar a Bíblia. O leigo, pessoas do povo, não tinham o direito de comprar e ter a Bíblia em casa. Aliás, também para quê, né? Em latim, que entende só que tivesse nascido em Roma e soubesse latim, ou então quem tivesse estudado, né, latim, porque existem muitas pessoas cultas ao longo da história, né, da Idade Média principalmente. Então, essas traduções, e depois do latim, a partir dos anos 60, do século passado, o Papa Paulo VI autorizou a tradução da Bíblia para todas as línguas e dialetos da terra e, portanto, autorizou que qualquer pessoa pudesse comprar e ter a Bíblia em casa. Então vejam como a linguagem vai sendo transformada ao longo do tempo nessas traduções, além das orientações da igreja para que a tradução seguisse, né, o sentido dos dogmas da igreja e tudo mais. Então, foi mudando e você tem hoje, né, o que realmente fica, que a gente pode confiar, segundo os estudiosos, são os ensinos morais de Jesus. Nesse ninguém mexeu. Ainda assim, às vezes, a tradução, gera uma linguagem um pouco estranha. Por isso Kardec colocou um capítulo no Evangelho, a moral estranha. Enfim, o ensinamento de Jesus, então, é uma luz que vem esclarecer, né, a nossa alma, o nosso desejo de saber. Como disse o grande Aristóteles, na Grécia Antiga, ele foi discípulo de Platão, o homem tem por natureza o desejo de saber. É da nossa natureza isso. Nós estamos aqui por mera curiosidade. Nós estamos atendendo a nossa natureza, né? Saber. No caso aqui, conhecer o ensinamento de Jesus, a doutrina de Jesus, na maior pureza possível, tá? Depois de 20 séculos, né, de existência. Enfim, Jesus então começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. Em seguida ele diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí vai dizer: não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Candeia é uma lamparina, uma luminária, né? Não esconder o alqueire naquele tempo era uma espécie de um recipiente, uma caixa, onde as pessoas iam comprar mantimentos nos empórios da época, né? Existiam. Então era uma espécie de uma caixa. Se você coloca a lamparina ali
e vira a caixa e coloca em cima, a luz se apaga, desaparece. E é isso que Jesus fala: não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. O alqueire para nós deve servir, deve representar a nossa ignorância, a nossa escuridão em que muitos vivem, ainda muito voltados para o mal e que não despertaram para a sua própria essência, que é uma essência divina e essência para o bem. O mal não é criação de Deus. O mal é apenas a ausência do bem. O bem, sim, o bem, a beleza, a justiça, a liberdade e outros princípios básicos, isso é criação de Deus. A vida é criação de Deus. Então, quando Jesus fala isso, brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo, por quê? É o ser humano, é o espírito humano que faz a diferença no mundo. O mundo é povoado de muitos seres vivos, considerados vivos pela ciência, e o são mesmo, mas o ser que vai fazer a diferença, que é o sal da terra, que vai imprimir um certo sabor, a alteração na própria realidade existencial, é o homem. Daí essa luz necessária para que a gente projete a luz. Aquilo que você aprendeu, você deve compartilhar, repartir com o outro, no sentido de ajudar o outro também a crescer, a compreender a sua própria natureza e a finalidade da sua criação. Muitos perguntam: o que eu estou fazendo no mundo? Eu não sei, já procurei saber, ninguém nunca conseguiu me dizer. Não precisa pedir para ninguém, intuitivamente a gente sabe, porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, intuitivamente, todos sabem diferenciar o bem do mal. E se praticam o mal ao invés do bem que poderiam fazer, é uma escolha. Mas aí também tem que arcar com as consequências. Eu sempre digo que tanto o bem quanto o mal, em primeiro lugar, contaminam a fonte de onde saem o bem ou o mal. A fonte que é a nossa mente, pensamento, em primeiro lugar. Então, Jesus é um ser divino, é o ser de maior luz que veio à terra. Não veio ninguém, nem antes nem depois dele, no mesmo nível de pureza espiritual. Ele já tinha feito todo o processo de desenvolvimento, a sua evolução, antes da existência da Terra e do Sistema Solar. Porque a criação é eterna, é de todo sempre. A eternidade é um tempo que a gente não compreende. Como dizem os neurocientistas, a nossa mente, e os espíritos corroboram isso, ainda não conseguem lidar com o imensamente grande, nem com o imensamente pequeno. O átomo, por exemplo, que é a menor partícula da matéria, é invisível. Como é que o homem então consegue desenhar um átomo, como fazem os cientistas, os físicos? Aquilo é uma imaginação, porque na verdade aquele átomo que a gente vê nos livros, aquele desenho, parece um mini sistema solar. Aquilo é um conjunto de átomos. Eu digo que aquilo é uma grande molécula, mais do que um átomo, porque é feito de partículas atômicas, subpartículas. Esses são os átomos, aquela estrutura. É como a matéria no mundo material, um mundo de matéria condensada, como ela pode ser representada daquela forma.
se pudéssemos ver esses espíritos, veríamos uma luz. No livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos e Irmão X, né, tem uma página, capítulo 28, chamado Kardec e Napoleão. Napoleão Bonaparte. A história se passa no tempo de Napoleão Bonaparte, final do século XVIII, início do século XIX. Napoleão era, naquele momento, a reencarnação do general romano Júlio César. É o mesmo espírito que até Hermínio Miranda, quando encarnado, chegou a dizer que, inclusive, Alexandre o Grande também é o mesmo espírito. Alexandre reencarna como Júlio César e Júlio César como Napoleão Bonaparte. Mas enfim, o Napoleão então reencarna para, digamos assim, reparar os males que ele fez como general romano, né? As guerras de conquistas, matou muita gente, roubou, né? Tirou tesouros de tanta gente, de povos, assim e tal. Então ele teria vindo para reparar, para ter uma missão, né, mais educativa, né, passar uma boa mensagem. E aí ele repete tudo de novo, como Napoleão estava agindo como um conquistador da época do Império Romano. Vem um espírito das alturas, e num determinado ponto no mundo espiritual, descreve o Humberto de Campos, e de repente quem estava aguardando ali era um grupo de espíritos. Aliás, ele descreve esses espíritos, a maioria de personagens da história do mundo, né? Principalmente do tempo do Império Romano, e estavam todos ali, aqueles espíritos, em volta de Napoleão, esperando, porque sabiam que vinha um espírito de muita luz, de muito alto, né, para conversar com Napoleão, chamar a atenção dele, orientá-lo, né, como ele deveria mudar o seu comportamento. Eles estão ali, olham para o alto e veem como se fossem estrelas cadentes, estrelas que vêm de mais alto. Quando chegam próximo daquele ponto, essas estrelas, muito brilhantes, né, adotam a forma humana. E o que vem na frente é aquele espírito que reencarnaria alguns anos depois na França, em Lyon, na França, que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. Era luz, espírito de luz. Esses espíritos, quanto mais elevado, mais refinado o corpo espiritual. No nosso caso, os espíritos dizem que o corpo espiritual é ainda um tanto grosseiro, pesado, né? Para eles. Para nós não, a gente nem sente a existência dele. Mas para esses espíritos é como se fosse uma lâmpada translúcida, né? Aquela lâmpada que passa, ela é totalmente transparente, né? Então, o corpo espiritual de um espírito de luz, ou um espírito puro, é transparente. Então você não vê o corpo espiritual, você vê a luz, ou seja, você vê o espírito, na verdade, né? Mas quando ele chega perto, o espírito, quando se manifesta no mundo material, sempre adota a forma humana, sempre, em toda parte do universo. Então, é isso. O espírito, os espíritos têm a sua luz, e quanto mais elevado o espírito, mais intensa essa luz, mais bela. Lembremos-nos de Jesus quando se encontra com Saulo às portas de Damasco. Era como um sol. Quando Saulo sente aquela luz, ele está indo a cavalo, né, com os seus agentes, né, para prender um homem lá em Damasco. Aí aquela luz, ele sente a luz assim, vindo de lado, ele olha e
fica cego na hora. Tão intensa era aquela luz, era Jesus. Então, é isso. Nós, certamente, a nossa luz ainda deve ser assim, amigo. Aquela luzinha bruxuleante, aquela luzinha fraquinha ainda, né? Mas um dia nós seremos luz como Jesus, né? E seguindo o exemplo dele. Aliás, Roberto Carlos também tem uma música que eu vou pedir licença para cantar só um trechinho para terminar a palestra. Já estou no limite do meu tempo. Ele tem várias músicas lindas dedicadas a Roberto Carlos, a Jesus. Roberto Carlos, várias composições, inclusive ele tem composição que até foi dada por Chico Xavier para ele, falando de Jesus. E tem uma musiquinha que é graciosa, né? que diz assim: hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que as pessoas viviam preocupadas, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. E aí vai lá. Então, luz em forma de menino, o menino Jesus, todo luz. E é assim para nós, Jesus. E deve ser esse o nosso objetivo: transformar as nossas forças da alma, as forças do Espírito, nessa luz intensa. Já podemos, irradiar alguma luz quando a gente faz o bem, quando a gente faz a caridade, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente ajuda e compreende, né, os nossos familiares. Somos todos diferentes dos outros, e às vezes é no ambiente familiar que a gente tem os maiores conflitos, né, as diferenças, onde a gente tem aqueles que a gente chama de parentes problema, né? De repente o parente problema somos nós mesmos, né? Ou pelo menos somos também, todos, porque somos tão imperfeitos que até o bem nós fazemos imperfeitamente. Então, vamos prosseguir nesse nosso esforço para nos melhorarmos a cada dia. Lembrando um mantra que era dito por um grande astrólogo que tinha um programa na Rádio Bandeirantes nos anos 80, por aí, chamava-se Omar Cardoso. E o Omar Cardoso começava e terminava o programa dele com este mantra, que deve servir para todos nós, todos os dias, sob todos os pontos de vista. Vou cada vez melhor. Muita paz.